Olá, galera, boa tarde para todos. Vamos então aí dar seguimento ao nosso conteúdo, tá? Hoje nós vamos ver o capítulo 6, página 96, que fala um pouquinho sobre educação ambiental, tá, gente? A gente sabe aí que a sociedade ela vem sentindo, né, as consequências de tanto tempo a gente ter negligenciado, né, o meio ambiente e a sua preservação. E após a Revolução Industrial, a gente intensificou, né, no século XX, quando o homem fez o uso intenso, né, dos recursos naturais, sem se preocupar com as gerações futuras. E hoje em dia a gente consegue perceber e sentir os danos provocados, eles são muito evidentes, né? Poluição do ar, poluição das águas, degradação das florestas, dos mananciais, as extrações minerais descontroladas, os processos de desertificação, né? Esses excessos eles terminam voltando-se contra nós mesmos, né? Em forma de problemas, como por exemplo, você pode perceber falta de água, elevação da temperatura média global, que é um problema sério, né? Que a gente vem enfrentando aí. O aumento no preço dos alimentos também é uma das consequências, né? Epidemias, entre outros, tá? E a Terra abriga hoje 7,6 bilhões de pessoas e para aliviar essa sobrecarga aí em cima do meio ambiente é necessário a gente buscar de forma individual e coletiva, né, soluções sustentáveis de desenvolvimento que considerem as questões ambientais, né, que afinal também é uma questão social, né, galera? Então vamos lá, vamos continuar. Então o primeiro tópico aí da apostila é a superpopulação, tá? No iniciozinho lá do século XX, a população mundial era aproximadamente de 1,6 bilhões de pessoas. E nesse ritmo, quando chegar em, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, 2050, a gente deve chegar próximo dos 10 bilhões de habitantes, né? E como é que vai ficar os recursos naturais para todas essas pessoas? Com certeza esses impactos eles vão ser muito grandes, né? E vai refletir aí na vida social, na vida coletiva de cada um de nós. Bom, a solução aí para esse problema, né, da superpopulação, sem dúvida, é o controle da natalidade, né, em conjunto aí com uma conscientização das pessoas em relação ao seu lugar no mundo, né, acho que basicamente é isso. Então, quanto mais indivíduos a gente tem, mais necessidade da divisão de recursos naturais disponíveis. Isso aí é um fato, né? Ou melhor, vamos explicar isso aí de uma forma mais clara. Maior a necessidade a gente tem de repensar a extração desses recursos de forma desenfreada. A busca de alternativas talvez seja um dos caminhos, né? Como é que a gente vai traçar alternativas aí para melhorar isso aí? A gente pode usar também como exemplo a questão da alimentação e, consequentemente, associar a agricultura a isso aí. Então, sem dúvida, uma das maiores preocupações que se deve ter, né, quando há um aumento no número de pessoas no mundo é como vamos alimentar esses indivíduos todos, né? A escassez de alimento acaba sendo o quê, gente? Um alerta vermelho, né? Um alerta vermelho constante em um planeta onde as áreas elas são destinadas à monocultura, né? Que a gente já viu um pouquinho disso, né? E isso acaba o quê? O que a monocultura causa? O solo, o empobrecimento, né? O desequilíbrio de vários ecossistemas. Além disso, a distribuição dos alimentos dá de forma desigual. A gente sabe disso perfeitamente, né? Os países desenvolvidos, eles tendem a ter um consumo em excesso, um desperdício de alimentos muito grandes, né? Que acabam sendo escassos em alguns outros países. É um outro ponto também que a gente deve considerar. Temos também o solo, a água, grandes áreas de cultivo, né? O que, entretanto, acaba faltando esses recursos aí. E também não temos a capacidade de distribuir de forma equilibrada os nossos alimentos e nem a consciência do que significa o desperdício em um mundo superpopuloso, né? Todo mundo aqui sabe a questão aí do desperdício, né? Você vai a uma feira, você vê alimentos desperdiçados porque foram armazenados de maneira incorreta, né? O Ceasa mesmo é uma grande distribuidora aqui e a gente percebe a quantidade de alimentos que são desperdiçados todos os dias ali. Bom, vamos lá, galera. Continuando aí, então. É preciso também a gente se alertar para o grande impacto causado pelos centros urbanos, né? Pelas metrópoles e pelas megalópolis também. Os centros urbanos parecem brotar em lugares ainda inabitados, né? E você acaba construindo muitas vezes sem planejamentos, áreas industriais e residenciais, sem considerar os ecossistemas que estão ali.
né? E quanto mais pessoas, maior se torna a necessidade de você ter o quê? Novos espaços, novas rodovias e etc. A superpopulação, ela também afeta, gente, uma questão muito importante que nós estamos vivendo nos dias atuais, nessa pandemia aí, né? Que é a questão de saúde. Saúde pública. A gente precisa pensar também em saneamento básico quando fala em superpopulação, né? E sistema de saúde pública e etc. Sistema de saúde pública precisa ser adequados e que satisfaçam o quê, galera? Essas demandas, né? Essas autodemandas aí dessas superpopulações. Não é fácil, por exemplo, controlar uma epidemia num contexto global como esse. Imagina só. A gente tem aí a quantidade de pessoas no mundo, a gente está enfrentando uma crise gravíssima de uma epidemia. Imagina um exemplo de com 10 bilhões de pessoas no mundo, né? Como é que vai ser isso aí? Então é bem complicado. O segundo tópico da apostila, a gente vai falar um pouquinho, isso é a poluição, né? Qual é o grande problema da poluição hoje em dia, gente? É o que? A sobrecarga de quê? Do monóxido, do decarbono, né? E do dióxido de carbono, né? Do CO e do CO2. A presença do CO2 na atmosfera foi uma condição fundamental para que o planeta não vivesse congelado, né? Graças ao efeito estufa causado pelo CO, nós temos uma condição de vida adequada, né, para manutenção de vida na Terra. Então, sem isso, as alterações climáticas elas seriam muito drásticas e muito bruscas. Bom, a gente vem discutindo aí ao longo desses anos, né, a elevação dessa concentração no ar. Como é que você eleva isso aí? Queimando os combustíveis fósseis, né, o carvão, o petróleo, o gás, desmatamento também. Qual é a grande causa desse desmatamento? A finalidade o quê, gente? Agropecuária, né? A expansão da agropecuária e também de diversas atividades industriais, né? Acaba sendo os três grandes motivos, na verdade. Então, aí, para minimizar esses problemas, né, o que a gente tem sido criadas alternativas, né, de distribuição, de geração de energia, originada de combustíveis fósseis, né, energias limpas, renováveis, que é o exemplo dos biocombustíveis, dos painéis solares, das turbinas eólicas, né, que é uma fonte de energia altamente limpa, além do incentivo o quê? Reflorestamento, né? O reflorestamento, ele faz o que a gente chama de sequestro do carbono. Os vegetais, para eles fazerem a fotossíntese, eles precisam do gás carbônico. Então, eles sequestram esse carbono presente na atmosfera, esse carbono presente no ar. Então, o reflorestamento ele é um passo primordial para você restabelecer, né, a saúde do ar, a qualidade do ar e diminuir os índices de poluição. Tá, gente? Né? Também temos aí também o controle da emissão de gases tóxicos pelo setor industrial, né? Uma fiscalização mais eficiente, filtragem, né, aí das chaminés e do setor automotivo também, galera. O que mais que eu tenho para falar sobre isso para vocês? No caso, vamos falar um pouquinho da água agora, né? No caso das águas, a poluição também vem se agravando com mais intensidade devido ao lançamento de quê? Lixo, esgoto doméstico, esgoto industrial, naufrágios de navios petroleiros, que é um grande problema que a gente precisa também expor, tá? Depositação de metais pesados no estuário, né? No estuário marinho, elevação da temperatura dos efluentes, mais o que, galera? Deixa eu pensar, lembrar. Provocada pelas usinas nucleares, tá, gente? Esse último tópico aí. Desencadeando um grande comprometimento da biodiversidade, da vida marinha, tá? Nesse caso aí, a solução qual é, gente? É adotar medidas ligadas a serviços de saneamento ambiental, né? Que compreende a coleta, o tratamento de lixo e esgoto. Outra solução também, deixa eu pensar, que é o uso racional da água, né, no nosso cotidiano, evitando o desperdício de água doce, que é um bem altamente ameaçado aí nos dias de hoje. A gente sabe disso, a gente já falou um pouquinho disso aí também. No solo, a poluição ela vai ocorrer por conta de depósito de compostos químicos tóxicos, pode também ser por agentes radioativos e outros resíduos aí de origem domiciliar, tá, gente? Ou hospitalar também, é muito importante lembrar a contaminação do solo e do ar por agentes hospitalares, tá? Acarretando aí em efeitos adversos aonde? Na saúde animal, na saúde vegetal e toda a saúde microbiológica do solo, tá? Nas áreas urbanas, o grande causador da poluição é a quantidade e a qualidade do lixo lançado sobre o solo, né? Lixo sem tratamento. Em áreas rurais, o maior inimigo do solo é o quê? Os agrotóxicos, né? Que acabam poluindo e afetando a saúde da vida, a saúde da fauna e da flora.
A finalidade dos agrotóxicos é você eliminar, né? Eliminar insetos, pragas, ervas daninhas, micro-organismos, vermes que possam comprometer o quê? A colheita, tá? E é de suma importância, né? O fertilizante é de suma importância para a correção aí da deficiência do solo, né? Muitos solos acabam ficando empobrecidos, como a gente já falou. Só que eles são usados de forma descontrolada, então sobrecarrega o solo, né, de nutrientes, alterando o que? A natureza, né, do solo, a sua composição natural. Então é preciso mudar práticas diárias dentro e fora de casa. A gente pode citar alguns exemplos aí, vamos pensar junto. Adotar a política dos 5 R's, né? Vamos lembrar junto aí, os 5 R's você vai ter redução, reutilização, reciclagem, repensar e recusar, né? Não descartar o lixo comum, medicamentos fora de validade, ampolas, procurar aí farmácia mais próxima, algumas farmácias já recebem esse tipo de lixo, tá? Dá preferência ao uso de produtos orgânicos, né, que não foram, que são produtos que não tiveram uso de agrotóxicos e fertilizantes. Carregar as compras nas ecobags, levar a sua sacola de casa, é muito importante também. Fazer a compostagem em casa, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? A compostagem é você transformar, né, o lixo orgânico da sua casa em adubo, né? Usar como adubo casca de fruta, legumes e vegetais. Bom, galera, já falei bastante, tá? A gente continua então na próxima aula aí, degradação do solo. Qualquer dúvida é só me sinalizar. Um abraço.